Então vamos lá. Nosso tema de hoje era um tema que estava no... que o Fernando colocou, que a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas passagens desde lá de quando a gente chegou nesse planeta, que é uma das coisas primitivas das nossas sensações, foram o medo. Interessante, né? Outro dia eu estava assistindo uma aula também do Divaldo, ele falando sobre o medo. Começou lá atrás, nos homens das cavernas. Lá foi a primeira sensação que o homem teve, é lógico. Até os animais tinham medo de ser abordado por outro animal, ser comido por outros animais. E o homem também tinha medo. Ficava enclausurado nas cavernas à noite para se proteger do frio e dos predadores. O homem também tinha medo. Olha, a sensação dele era o medo também. Até que depois de muitos e muitos se passaram, muitos anos, eles começaram a sair das cavernas durante a noite e também procurar aconchego, procurar outros lugares para morar, fora as cavernas. Começaram a fazer as palafitas em cima da água, começou a usar a inteligência, começar a ficar em cima da água, que é menos predador. Olha que interessante. Podia fugir por algum lugar na caverna, você não tinha como fugir, né? E depois veio as outras sensações, as de brigas, quando alguém tomava alguma coisa do homem, ele queria um tipo de uma vingança, né? Como a gente faz hoje, às vezes, trazendo para os dias de hoje, às vezes eu vejo as pessoas tomar uma fechada no trânsito, alguma coisa, ele vai atrás. A gente, então, relacionado a uma ação, você toma outra. Você vê que nós somos muito reativo, não ativo. Até hoje a gente é mais reativo do que ativo. Você precisa de uma rasteira para subir na vida, precisa te tirar uma coisa para pretender para outra. É que nem aquele camponês que tinha uma vaquinha que tirava leite. Aí um belo dia a vaquinha cai no precipício, aí ele começou a trabalhar. Aí começou a plantar, cresceu, e ele ficava só esperando o leitinho da vaquinha magra. Então é uma parábola, mas nós somos reativos. Então quando acontece a coisa, a gente fala até quando a água bate naquele lugar, né, assim que fala, a gente eu vou me mexer, eu vou fazer um curso, eu vou fazer vou aprender a fazer bolo de costura, não importa, a gente é assim. Então o homem foi evoluindo, ele começou a raciocinar, até que ele começou a se vingar do outro que pegava o foguinho dele lá. Quando teve o primeiro fogo lá que caiu o raio, que ele viu que dava para fazer fogo, ele não sabia como conservar o fogo, ele roubava do outro. Aí o outro tinha vingança, olha também, ele é reativo na vingança. Você me fez isso, eu vou te pegar. Então é uma coisa simples, mas a gente passando para o dia de hoje, quantas coisas as pessoas fazem para a gente que a gente... Tudo bem, eu te perdoo, mas olha, aquele negócio vai cair em cima de você. Deus vai te dar vai perder a mão. Não adianta, né? A gente fala assim, eu te perdoo, mas você vai receber. Também não adianta a gente pensar dessa forma. A gente tem que perdoar como o mestre veio. Puxa vida, o mestre, depois dessa passagem que a gente falou das cavernas até Jesus, se passaram 30 mil anos. Essa brincadeirinha que a gente fez agora, essa reflexão do medo e da vingança. 30 mil anos, aí chega Jesus para ensinar o que é o amor. E ainda foi crucificado no meio de 2 ladrões, ainda liberaram um na época, e ele ficou com o outro. Você vê que ele não teve humildade de ficar ali. Então ele veio mostrar mesmo que não tinha que se pagar o mal com o mal. Né? Porque todo mundo queria que Jesus fosse um ditador, uma rebelião, que ele tinha poder. Judas mesmo esperava. Judas era político. Ele achou que ele ia fazer um movimento com Jesus que ia tirar todo o Caifás, toda a igreja, e ia juntar o povo
E não era isso que ele queria. Ele veio trazer para o homem o amor. Parou a época de dente por dente, a época que, quando Moisés recebeu o decálogo, naquela época era dente por dente, olho por olho. Não era assim? Lei de Talião. Porque tinha que ser daquela forma. O homem tinha que ser posto ao medo, porque senão aquilo desenfreava. Então, Moisés teve uma inteligência naquele momento. Moisés veio abrir a estrada de terra, terrão, de lama. Jesus veio pavimentar. Então, cada um veio abrir a estrada, o outro veio colocar as luzes, as guias para nós, né? As coisas magnéticas para o carro hoje andar sozinho. Jesus veio trazer o direcionamento. Então, muitas religiões às vezes não aceitam o cristianismo porque acham que Jesus veio cancelar. Não, ele não veio cancelar nada. Ele veio só colocar a outra forma, a outra parte que faltava. É a continuação. Ele nunca disse que estava errado aquela primeira forma de justiça. Não. Aquilo foi o momento da humanidade, agora é outro. E hoje ainda a gente tem problema, nos dias de hoje ainda, né? De vingança. Né? Até uns tempos atrás teve o problema aí, era um duelo, chamado de duelo. As pessoas, por qualquer questionamento, se duelavam. Na época medieval, na época das cruzadas. Então, às vezes eu brinco aqui, eu falo muito do livro Há 2000 anos, porque é um dos livros que eu mais, assim, me sensibilizei nesses últimos anos, quando eu li. Porque ele retrata da época de Jesus, há 2000 anos, quando o Chico escreveu, acho que foi em 40 e pouco, não lembro o ano, quando o Chico psicografou através de Emmanuel, ele contou com muito detalhe, se você lê o romance, alguns de vocês já leu, eles leem ali com muito detalhe. E ali mostra uma forma de vingança muito forte. Né? Quando Emmanuel e Lívia, na época ele era Públio, né, um senador romano, através da sua uma escrava que na época chamava, o nome era Ana. Olha, na Galileia tem uma pessoa assim que trata de pessoas que fazem cura. Esse homem, o Rabi, Jesus. E de Roma, Públio e Lívia, a sua filha, Flávia, vão até a Galileia e vão morar em Cafarnaum. Porque Lívia tinha um interesse, ela tinha um coração bom, ela achava que ela ia conseguir alguma coisa, porque toda a medicina do mundo da Grécia, do Egito, não conseguia curar a Flávia. Ela tinha problema de pele, e eles tratavam de uma coisa e era hanseníase, era lepra. Então eles tratavam com outros, não estava funcionando. Eles estavam em Cafarnaum, aí até que ela tenha a ideia, né, de pedir para Ana e até Jesus. E quando ela vai numa das noites que Jesus está pregando, Jesus sabe já que estava a Ana lá. Ele dá para ela entender que quando ela voltasse, a menina ela estaria curada. E quando ela volta, a Lívia fala, nossa, parece que uma mágica tirou tudo, uma cor azul nela, e ela foi curada, Flávia. Mas nesse período, quando ele está em Cafarnaum, que ele vai até a Galileia e até Jerusalém, o delegado lá, o Pilatos, vê chegar a liteira, aquelas carruagens assim, e está a família de Públio, e vê Lívia e vê Pilatos, que ele era um senador romano, e ele olha para Lívia e vê assim ela era muito bonita, muito linda, Lívia. Era uma figura assim que qualquer pessoa via que ela era especial, uma patrícia. Ele olha, e como ele era malandrão, ele era casado com Cláudia, vou bem rapidinho. Ele era casado com Cláudia e ele era mulherengo naquela época. Ele queria pegar as mocinhas do palácio. Ele era danado. Ele que me perdoa onde ele estiver. E a cunhada dele, irmã de Cláudia, percebeu que ele ficava sempre olhando para Lívia. E foi lá naquela época, né, era uma
Era uma coisa doida. Jerusalém só perdia para Roma em depravação. Era o primeiro lugar do mundo em depravação, era Roma. O segundo era Jerusalém. E a cunhada foi lá na orelha do Públio, e o Públio era aquele cara meio, olha, Pilatos está interessado na sua mulher, está olhando, e ela está dando reciprocidade. E ele ficou muito feroz e falou, ela está traindo você. Depois de alguns encontros, aí ele fica muito chateado com Lívia. Mas aí se passa. Aí eles estão voltando para Cafarnaum e uma pedra bate, de os meninos brincando, bate no rosto, onde é que eu queria chegar, é o mais importante da história. Machuca o rosto de Lívia, eles param a carruagem, aquela diligência, aqueles cavalos, aqueles soldados todos, pegam um rapazinho de 16 anos, ele estava brincando com aquelas atiradoras e sem querer pegou, era aquelas molecadas no meio da cidade, e escapou, era um monte de pedra, um monte de menino brincando de 15, 16 anos, pegou no rosto dela. E eles pegam o garoto e levam até o senador e ele fala, aplica chicoteada nesse moleque, que não tem respeito pelas pessoas. E coloca para remar. Vai remar lá nos barcos, lá depois, vai ser preso, olha só, por causa da pena. E ele vai embora. E o pai do menino vê a situação, chega até ele e vai até a casa de Públio. Fala, Públio, é meu filho, ele não fez por querer, foi sem querer, eles estavam brincando, eu vim te pedir perdão em nome dele, eu quero que você tire ele das canoas lá, que ele vai morrer lá, ali não tem outra saída. Eles mal eram alimentados e não podia sair, dia e noite ficar ali. Aí ele falou assim, olha, você devia ter dado o seu filho educação, a minha palavra foi dada e eu não vou voltar atrás. Mas, Públio, pelo amor de Deus, eu sou pai, você também é pai. Aí ele falou, não, vai embora. O nome dele era André de Gioras, esse pai do rapaz. Aí ele falou, tá bom, eu vou embora, mas eu vou me vingar de você. Você vê que a vingança é um exemplo forte nessa passagem do livro que eu lembrei de vingança, que eu fui dar uma olhadinha essa semana novamente em algumas páginas dessa passagem, que ele fala para Públio, olha, você arrumou um cara que vai se vingar de você um dia. E eu vou botar uma praga em você danada. E ele falou, vai embora daqui, senão você vai ser preso também. E ele foi embora. Aí o que esse André faz? Coloca uma outra ama na casa do Públio, para trabalhar com a Ana. E tinha nascido um filho do Públio, fora a Flávia, que já tinha se curado, já devia ter seus 15 anos, o menino estava com 1 aninho. O que ele tramou? Que a outra ama pegasse o menino na cala da noite e levasse para o André de Gioras, e ela fez isso. E ele saiu fora da cidade, o Públio ficou desesperado, ele tinha muita amizade até com o próprio o delegado lá, vamos chamar o delegado lá, que lavou a mão, Pôncio Pilatos, pegou os soldados e procuraram em toda a cidade e não acharam mais a criança de 1 ano, menino. Bom, passou um tempo, Lívia foi até a sinagoga, né, junto com a ama delas, foram de roupa de forasteira, que eu até já falei isso aqui para vocês, só que numa dessas noites estavam os escravos perambulando e os soldados romanos pegaram tudo que estava ali ao redor do local onde eles faziam o circo, né, as matanças, e prenderam todo mundo. E no outro dia, Pilatos está com toda a comitiva dos soldados, assistindo aquele circo, e Públio está do lado ali. E entra toda aquela turma que foi presa na rua, e Pilatos está olhando, manda começar a soltar os leões. Imagina, os leões naquela época não é igual de hoje, não. Tinha mais de 300 quilos. Uma patada,
abria tudo isso aqui. Uma patada, não precisava nem uma patada. E Lívia está no meio da turma lá. E quando ele vê, ele reconhece que ela está com roupa de escrava toda. E quando ele vê assim, o leão bate no peito dela e ela morre naquele momento. E ele fica assim, totalmente transtornado, porque ele praticamente ele ficou a vida inteira, 25 anos de mal dela por causa dessa situação, dessa trama que fizeram entre o Pilatos, entre a cunhada dele, que a cunhada também gostava do Pilatos, por isso que ela fazia essa trama. Era uma trama terrível naquela época. E o Públio, infelizmente, entrou nessa. Aí passou uns tempos, eles estavam ainda em Cafarnaum, e está tendo uma reviravolta dos judeus, pegando todos os romanos que estão ali. Enquanto isso, está chegando os exércitos de Roma, porque estava tendo muita guerra nessa época. E essa guerra, ela se passa mais ou menos, depois que Lívia falece, ele acaba ficando com a filha e mais a Ana, que toma conta dele. Passa 40 anos. E essa revolução, vem os soldados de Roma, mas nesse meio tempo, alguns de rebelião dos judeus pegam alguns dessas pessoas que moravam lá, que eram os romanos, que é a família do Públio. E esse André de Gioras está no meio da turma. Ele fala assim para ele: você lembra de mim? Ele falou assim: vagamente eu lembro de você. Eu sou o André, pai daquele rapaz que você praticamente desejou a morte. Aí ele falou: eu vim aqui. Então, estava vindo a outra frota de soldados, mas o que ele faz? Ele chama um menino que já tinha quase 39 anos, que estava com ele, todos esses anos, 39 anos. Chama ele e falou assim: esse aqui é um daquelas pessoas que judiam das pessoas, de nós judeus, romano. Pega o ferro e cega ele. Ele pega um ferro vermelho e espeta nos olhos de Públio. Públio fica cego. E ele fala para ele: sabe quem é esse rapaz romano? Forte. Os romanos eram diferentes, né? A própria estrutura de corpo. É o teu filho que eu sequestrei. Eu me vinguei de você. Aí ele matou todos os outros amigos de Públio. Falou: só que você eu não vou matar. Você eu vou deixar para você sofrer mais o resto da sua vida do que você fez. Cego de tudo que você me fez, eu me vinguei de você. E vai embora daqui. E foi, enquanto isso, chega já os outros militares e pega esse André, prende e vai embora. Então você vê o que levou à vingança, né? Por que Públio não... Né? Então, trazendo toda essa história, depois ele vai para Roma com Ana, com a Flávia, que já era adulta. A Flávia, infelizmente, casou com uma pessoa também muito difícil de vida. Ela sofreu muito com o marido dela. Eles vão para Roma, na região da Campana, o Vesúvio. Isso já é o ano de 77, 78. Aí, ele não morreu petrificado, mas o pó que fecha, as cinzas, sufoca as pessoas. As pessoas não morrem só de calor. E morre muita gente na região da Campana. Muito. Naquela região toda. E Públio morre ali, com quase 80 e poucos anos. Morre Ana, morre Flávio ali, no Vesúvio ali do pó. Então, você vê que a vingança é um exemplo, que eu lembrei do livro, né, que é uma coisa que não se deve ter. Porque depois a pessoa vai te perseguir. Qual que é o intuito? Né? Depois de muitos anos, ele pediu perdão. Porque quando ele morre, um pouquinho antes dele morrer, quando está em Roma, ele tá um pouco... ainda estava preso. Eles levam para ver o Públio, esse André, que ele ia ser executado. Depois ficou um tempão preso antes do Vesúvio estourar. Aí Públio fala: olha, eu te perdoo, porque hoje eu sou cristão e eu vi o que eu fiz para você, para sua família, para o seu filho. Se você não me perdoa, mas eu te peço perdão.
e eles levam o André embora para a execução, de circo também, para ser morto na arena. Você vê, e Flavinha, depois veio para o Brasil, depois de tanta declaração do Chico, que ele teve como padre até, depois ele veio para o Brasil aqui psicografar esses livros. Você vê que o detalhe é tão minucioso, coloquial das palavras, das roupas, das vestes, que nesse livro há 2000 anos declara. Depois veio como Chico. Chico ficou com Emmanuel quase 80 anos, fez 440 e poucos livros. E nesse um dos livros foi esse romance que Emmanuel passa para nós como foi a vida dele nessa época, que ele não aceitou o perdão. Né? Quando a gente lê o livro, a gente chora. Acho que algum de vocês, quando lê. Eu já li umas 3 vezes. Se eu ler de novo, eu vou chorar. A gente chora, é uma emoção, porque tem tanta coisa. E a Flavinha foi ser nosso Chico, maravilhosa. Né? Veio como um homem que nos ajudou a humanidade, com tantas obras aí. E Emmanuel, Chico desencarnou em 2002, diz que Emmanuel encarnou em 19 ou 2000. Ele deve estar com uns 25 anos hoje, por aí, né? 26, no interior de São Paulo, ele declarou, falou, a gente só não vai saber, ninguém sabe onde está, por motivo até de proteção, porque os outros espíritos podem perseguir ele. Ele vai ser uma pessoa da área da educação, não vai ser político, vai ser da educação para poder ajudar, pode ser até que ele faça parte de um governo, mas na área da educação, tá? Porque é o que a gente precisa, orientação e educação, modelos, né? Que a gente precisa bastante. Então é isso aí que eu queria passar para vocês, né? O amor de Chico. Chico também, ele teve a companhia de André, ele reencarnou como o chefe dele em Minas Gerais. Estava esquecendo desse detalhe. Ele foi chefe dele da área da agricultura em São Leopoldo. Ele ficou 30 anos trabalhando com o Chico e disse que foi maravilhoso, ajudou o Chico, fez tudo para o Chico. Você vê o que é o perdão, o que foi a coisa maravilhosa, os dois trabalhando junto. Né? E está aí. Então é um pouquinho da passagem que aí a gente falou, né? Dos nossos sentimentos, mas o sentimento mais bonito que fica aí, eu acho que é o nosso perdão. Jesus veio trazer amor, que a gente não perdoe os nossos inimigos. É difícil, o cara que te bateu, que te ofendeu, que te roubou, é difícil, eu sei disso. Mas a gente tem, porque o Mestre fez isso por nós. Né? Os próprios judeus crucificaram Jesus. E ele perdoou a todos. Então vamos perdoar nossos parentes, nossos amigos, que peçam perdão também das nossas faltas. Que a gente também comete bastante erro. E estamos aqui para isso, para melhorar. Né? Amanhã, quando a gente estiver lá em cima, a gente vai ser anjo de alguém. Anjo que eu digo tutor, ajudar alguém, como alguém lá está nos ajudando hoje.